Graças a paz, amados. Existe um desconexo, eu não consigo entender o porquê, mas eu não sei, a pregação eu não consigo falar, então eu escrevo. E eu queria trazer para vocês a leitura, né, de uma dessas passagens que o Senhor colocou no meu coração. Vamos lá, né? Se você não crê em Jesus como Filho de Deus, o qual morreu e ressuscitou para a glória de Deus, eu lhe convido a ler a primeira epístola de Paulo à igreja em Coríntios, em seu capítulo número 15. Provavelmente segunda carta àquela cidade. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 1 a 9. É evidente o relato de alguém que vivia naquele momento entre as testemunhas, não poucas, as quais não deixavam dúvidas da veracidade desta narrativa. Apesar da referência a alguém chamado Sóstenes, supõe-se que este possa ter sido algum auxiliador que tenha redigido a carta enquanto Paulo ditava. Valendo destacar que o fato de uma narrativa na primeira pessoa demonstra ter sido um único autor. O manuscrito deixa claro o relato do autor no versículo 8: e por derradeiro de todos apareceu também a mim. Paulo, assim como Mateus, muito embora fosse um religioso, era perseguidor dos que professavam o nome de Jesus. Não haveriam motivos para aquele que perseguia e matava de uma hora para outra passasse a defender os mesmos e até mesmo testificar a existência e ressurreição deste Jesus que, se não tivesse de fato encontrado com ele, como narraram no capítulo 9 do livro de Atos. Refutar tal evidência é no mínimo contraditório e demonstra uma profunda falta de conhecimento ou sabedoria. Bom, se você não acredita na ressurreição deste Jesus, evidenciado nos manuscritos antigos, você não deve acreditar nos livros de história que estudou desde sua infância. Aliás, você não deve acreditar em mais nada, inclusive na ciência que busca elucidar coisas com fatos nem sempre lógicos, mas sempre impalpáveis. Porém, se você não duvida da existência e ressurreição do Filho de Deus, mas escolhe não o aceitar, bom, eu deixo o conselho do próprio Paulo, antes Saulo, como vemos lá em Atos 9, acerca daqueles que fazem tal escolha: coma e beba, que morrerás. A palavra diz: insensato, tu que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Cristo foi jorrado lá na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Amém? Creia. Graça e paz. Tenha um excelente dia. Amém.